Bom dia a todos. Que alegria imensa poder estar aqui hoje e principalmente de poder falar dessa doutrina que não tem muito tempo aqui conosco, pouco mais de 160 anos, mas que é um divisor de águas na vida de cada um de nós. O tema do nosso estudo de hoje é Introdução ao Estudo da Doutrina Espírita. Eu até trouxe aqui para colocar as obras fundamentais, as obras que servem de base, com todo o conteúdo doutrinário que nós temos. E como a Gleides disse no início, a doutrina ela consola, ela responde, ela solidifica em nós a fé, a tranquilidade de um futuro, e de um futuro bom. Então é isso que a gente pensa em trazer hoje. Também pensando no dia de hoje, tão especial para nós, onde retomamos os cursos oferecidos por essa casa, e várias outras casas espíritas que também têm o hábito de iniciar agora nessa época, tudo que eles podem oferecer a respeito da doutrina. Então, quando a gente começa a estudar, começa a ler o primeiro livro codificado por Allan Kardec, a gente se depara logo no seu início, é um capítulo, não é nenhum capítulo, está ali, Introdução ao Estudo da Doutrina Espírita. É um apanhado geral de tudo isso que nós temos para nós, como um presente da espiritualidade. A primeira coisa que se fala nesse trecho é primeiro explicar o que é o Espiritismo. Muitos de nós, seguidores da doutrina espírita, simpatizantes da doutrina espírita, espíritas de fato, às vezes nós rotulamos aquilo que somos, mas ainda não entendemos o que é essa doutrina, o que ela pode oferecer para cada um de nós. Quando nós iniciamos o estudo, e foi assim que Kardec começou a colocar, para que as pessoas entendessem. Primeiro, a gente vai como se fizesse uma divisão entre o que seria um materialismo e o que seria um espiritualismo. Vamos imaginar algo dividido, não ao meio nem em partes iguais, mas existe essa divisão. Materialistas são aquelas pessoas que não acreditam em nada além da matéria. É muito difícil a gente entender e compreender que alguém hoje seja extremamente, puramente materialista. Ele pode ser mais apegado a outras ideias materiais sem entender nada do que nós entendemos ou compreendemos ou conhecemos de espiritualidade. Mas, do outro lado, quando a gente fala de espiritualismo, é um campo enorme, vastíssimo. São todas as pessoas que acreditam em algo, que exista algo, além da matéria, além dessa experiência, além do que a gente consegue aqui pegar e palpar. Dentro desse espiritualismo, existem diversas religiões, existem diversas filosofias, existem diversas doutrinas, crenças, estudos. Então, é um leque muito grande. As pessoas podem acreditar em algo além da matéria, mas não necessariamente acreditar numa comunicação entre os espíritos, entre nós espíritos. Podem não acreditar numa continuidade da vida, numa vida anterior a essa. Aí, de repente, Allan Kardec foi convidado por alguns colegas para comparecerem, para entenderem, para verificarem algo que acontecia na época, nas festas, nos encontros nos finais de semana, no salão. As pessoas iam lá para se divertir, mas estavam acompanhando algo, um fenômeno interessante, onde parece que as mesas se movimentavam e respondiam questões. E aí Kardec achou que era uma brincadeira, mas de repente, e muito bom, graças ao Pai, ele conseguiu se interessar por aquilo, foi,
e codificou. Ele trouxe, ele não era o intermediário, não saiu da mente dele, mas ele fez um trabalho maravilhoso para trazer para nós hoje o que nós conhecemos como doutrina espírita. Dentro desse espiritualismo, que tem muitas crenças, tem muito misticismo também, as pessoas acreditam em várias coisas, nós temos ali dentro a doutrina espírita. Ela é uma doutrina específica. Ela é algo em que os espíritos transmitiram as informações, espíritos superiores, e repassaram para nós tudo o que nós encontramos hoje nas obras de Allan Kardec. Eu trouxe e coloquei aqui para que vocês visualizem esses livros tão importantes da doutrina espírita. Kardec tem mais de 30 publicações, muita gente não sabe, mas a base, o corpo doutrinário, está nesses 5 livros que nós chamamos Pentateuco. O primeiro livro foi o Livro dos Espíritos. Esse livro, ele contém todo o arcabouço da doutrina. Ele está ali, a doutrina toda, como uma generalidade. Os demais livros ali, eles, de cada capítulo, de cada parte do Livro dos Espíritos, é como se fosse um aprofundamento, uma extensão daqueles mesmos assuntos. A melhor maneira de nós aprendermos, de nós estudarmos a doutrina espírita, é consultar esses livros de Kardec. Procurar por temas. Pode-se seguir item a item, questão a questão. É um livro de perguntas e respostas. Pode, claro que pode. Mas fica tão mais interessante quando a gente vai por temas da doutrina. A nossa casa, o Centro Espírita Allan Kardec, oferece um curso, um estudo. Ele é conhecido por EIOB, Estudos Interativos das Obras Básicas. Ele acontece online e, se eu não me engano, acho que alguns grupos, não sei se ainda mantêm os encontros presenciais ou estão esperando retornar. Antigamente era só presencial. Nós temos mais de 10 grupos fazendo esse estudo. É muito interessante, se estuda por temas. Se pega um tema, por exemplo, Deus, e aí nós aprendemos a pesquisar em todas as obras de Allan Kardec, as informações que nós temos a respeito de Deus. E isso solidifica o nosso conhecimento. Por que é importante aprender sobre a doutrina? Porque ela não traz somente as informações e orientações a respeito do mundo espiritual. Ela nos traz e ela trata das relações entre nós, espíritos. Nós somos espíritos. Temos um corpo material que nos serve de instrumento para essa experiência que nós vivenciamos hoje. Um corpo que é perecível. Ele tem o seu ciclo, nós somos suscetíveis a doenças, e de repente ele já não nos serve mais. E chegou um momento, esse corpo é decomposto. Mas nós continuamos. Nós, espíritos, a nossa essência continua. A doutrina também nos explica sobre esse processo. E isso é extremamente importante. Porque quando a gente se diz espírita ou simpatizante ou gosta, eu acho interessante, o que a doutrina espírita pode modificar em minha vida? O que ela provoca? O que é esse divisor de águas? Não é apenas saber que os espíritos existem. Não é apenas isso. A doutrina traz para nós, juntamente com todos os espíritos que trouxeram as informações, como nós podemos e devemos ser pessoas melhores. Quantos de nós já não parou, pelo menos uma vez na vida,
vou falar nessa vida, e pensou: o que eu estou fazendo aqui? O que a vida quer de mim? Por que me acontecem tantas situações que às vezes parece que eu não consigo controlar? E nessa situação que eu consigo ter uma escolha, o que eu deveria fazer? Qual deveria ser o melhor caminho? De repente, cada um de nós, rodeado de uma multidão de pessoas, nós olhamos para nós mesmos e nos sentimos isolados, sozinhos, pensando que a atitude depende apenas de nós. Mas como é essa atitude? O que eu tenho que aprender? O que eu estou fazendo aqui e agora? Porque eu estou nesse contexto que eu me encontro. A gente tem conhecimento de uma divergência de experiências muito grande. Nós temos pessoas que estão em famílias mais abastadas, pessoas que estão em famílias muito necessitadas, pessoas que parece que tudo fica mais fácil, as coisas chegam facilmente, outras pessoas que têm uma luta diária, constante e difícil. Por que tudo isso? Compreendendo a doutrina espírita, quando nós estudamos, e agora no Evangelho segundo o Espiritismo, ele traz para nós, quando ele fala em alguns capítulos, ele explica o porquê dessas diferenças que nós encontramos. Porque nós somos espíritos que já tivemos experiências anteriores. Isso nos explica, nos tranquiliza, nos dá esperança, tira aquele desespero do aqui e agora, mas nos traz a responsabilidade do depois. Cada um de nós, cada uma das criaturas divinas, criadas por Deus, de nós homens, espíritos, cada um de nós foi criado por Deus. Deus, Criador de todo o universo, de todos os seres. A primeira coisa que a doutrina tenta esclarecer para nós é algo que, na teoria, muitos conseguem repetir, eu vou repetir para vocês, mas às vezes na prática, nem todos conseguem compreender. O que nós sabemos lá? A primeira pergunta do livro é: que é Deus? Não é quem é Deus. E a resposta é eterno, imutável, imaterial, todo-poderoso, soberanamente justo e bom. Só que nós, na nossa compreensão, a gente acha que Deus é um homem como nós, com os seus sentimentos que nós temos. Raiva, dor, tristeza, melindre, mágoa, amor. Nós colocamos Deus muitas vezes com parcialidade em relação a cada um de nós. Nós falamos: Deus castiga, como se Deus tivesse um sentimento e vontade de ferir a cada um de nós. Não temos. Deus é o Criador, aquele que ofereceu para nós a possibilidade, essa possibilidade que nós temos hoje também. Cada um de nós criado na mesma condição, justiça de Deus. Nenhum de nós, por mais que pareça hoje uma sociedade injusta, nenhum de nós é um privilegiado em relação ao outro. Mas cada um de nós, criado na sua simplicidade, sem ignorante em relação aos conhecimentos que nós temos, tivemos e temos oportunidade de aprendizado.
nós paramos para pensar, analisar, ou a história que nós aprendemos na escola, ou mesmo o que a gente vê em alguns filmes, ou retratado em algum quadrinho ou uma história, a gente pensa no homem das cavernas. Tudo bem pensar no homem das cavernas? Façam para mim se sim, para eu saber se vocês estão me acompanhando ou não. Ok. Quando a gente pensa no homem das cavernas, olha a diferença de nós. Eles tinham roupas? Não. Começaram a aprender como se vestir. Pegavam um animal, entenderam que a pele daquele animalzinho poderia oferecer uma proteção para o seu corpo. Nós temos roupas costuradas, desenhadas. Eles tinham ali uma cozinha toda preparada? Não. Eles sentiam fome. E aí, naquela brutalidade toda, eles tinham que sair para buscar saciar essas necessidades do corpo. As necessidades que nós temos hoje. Fome, frio, sede. Então, o que eles encontravam ali? Outros seres na mesma condição. Valia a lei do mais forte, porque era assim que se conquistava as coisas. De repente eles perceberam que eles estavam vivendo no tempo aberto, estou sofrendo aqui chuva, sol, tempestade, não tenho onde me proteger, eu preciso de algo para me proteger, ou aqueles que me acompanham, desenvolvendo já uma preocupação com o outro. Então vamos criar cavernas, vamos buscar algum lugar que a gente possa se esconder, ficar ali acolhidinho, protegido. Procuraram cavernas. De repente eles foram vendo a necessidade de ter um instrumento que facilitasse a fabricação de uma proteção para essa caverna. Alguns rústicos locais dentro da caverna para que eles pudessem deitar, se sentar. Imagina o homem das cavernas com um prato. Nós temos pratos de porcelana, de vários metais hoje, mas naquela época eles tiveram que aprender, cortar uma rocha ou alguma outra coisa para fazer. Quando a gente faz essa relação, a gente vai entendendo a simplicidade no conhecimento. E vejam a evolução que nós temos hoje. Cada um desses espíritos, nós espíritos, passamos por momentos de falta de conhecimento nenhum. Isso proporcionou a cada um o desenvolvimento do raciocínio, da inteligência, a justiça divina. Se todos nós aqui hoje, homens e mulheres da caverna, uns de nós, eu não vou fazer nada não, eu vou ficar aqui esperando, deixa chover, deixa fazer sol, deixa vir um animal, não vou me defender, pronto, passei para outra experiência. Outros de nós, não, eu tenho que fazer alguma coisa, eu tenho que mudar alguma coisa, não está bom do jeito que está. Eu vou tentar pensar, usar o raciocínio lógico, o desenvolvimento da inteligência para entender como fazer algo. Então, espíritos que somos, começamos com a oportunidade de desenvolvimento da capacidade intelectual. Nós ainda estamos desenvolvendo a inteligência. Eu não estou falando do QI de cada um, mas a capacidade de raciocinar, de interpretar, pensar, de criar coisas. E essa inteligência é extremamente importante, porque, vamos lá nos homens das cavernas novamente, ele poderia criar algo que fosse benéfico somente para ele. Não, ninguém mais vai compartilhar disso, eu criei só para mim. Mas outros poderiam criar algo e chamar, amiguinho, vem cá, colega, vem aqui, olha o que eu fiz dessa maneira. Aí o outro, nossa, se fizesse assim, melhoraria. Estamos crescendo juntos. Ele poderia dividir o que ele estava aprendendo. E ele poderia ainda beneficiar outras pessoas com aquilo que ele estava criando.
Sendo assim, cada um de nós teve e tem uma escolha. Como fizemos? Especula-se, isso não dá para a gente ser exato, mas especula-se que para chegar hoje nessa experiência que nós temos, já vivenciamos milhões de experiências. Vamos pensar milhões de anos vividos para chegar nesse estágio. Temos mais bilhões para caminhar. Quando foi passando o desenvolvimento da inteligência nos seres, de repente os seres começaram a pensar: isso eu não gostei. Fizeram algo para mim que eu não gostei. Me machucou, me feriu de alguma maneira. Os sentimentos estavam ali acontecendo. Não só aquele sentimento de raiva, de luta, de dominação e de poder que um poderia ter sobre o outro. Lutar, brigar. Pessoal, não que a gente não faça isso hoje, porque a gente ainda continua brigando, duelando, querendo agredir o outro da melhor maneira, ainda querendo brigar pelo seu território, né? Continuamos com esses resquícios, mas não vamos pegar uma machadinha criada de uma pedra e já tentar tirar o outro da existência que está ali junto comigo. Eu espero que não. Quando nós começamos a desenvolver a capacidade intelectual, o raciocínio, o entendimento, nós começamos a entender o que é bom e o que não é bom. Então nós começamos a fazer a diferença do bem e do mal. Quando a gente começa a fazer essa diferença, entender que existe algo que é bom, algo que não é bom, a gente começa a desenvolver em nós, como espíritos, o senso moral. Primeiramente, acredito que a gente vai começar só querendo o bem para nós. Mas com o passar do tempo, a gente vai começar a pensar: vou fazer o bem também para outra pessoa. Porque de repente, não intencionalmente, mas isso pode reverte um bem e é agradável aquilo. Nós espíritos estamos em aprendizado, em diferentes oportunidades para desenvolver em nós a nossa inteligência e a nossa moralidade. Ainda estamos caminhando, gatinhando, temos muito ainda a aprender. Quando a gente pensa na doutrina espírita, ela traz essas informações para nós. A doutrina espírita trata dessas relações entre as pessoas, das relações entre nós espíritos, sejam aqueles que estão hoje nessa fase, nesse momento de experiência material, quanto aqueles que estão no momento, aguardando a próxima experiência material. Todos os espíritos. A diferença entre nós e aqueles que aguardam uma oportunidade é esse corpo físico que nos reveste, que nos possibilita vivenciar experiências. Por que vivenciamos essas experiências? A justiça divina nos traz a possibilidade de vivenciarmos quantas experiências forem necessárias. Ninguém, vou repetir, ninguém pode precisar quantas encarnações eu já vivi, quantas encarnações eu ainda viverei. Não dá nem para falar. Mas nós, nessa caminhada de aprendizado, fomos vivenciando experiências diferentes. Ora dentro de um contexto, em uma situação, ora em outro. Hoje, vamos fazer uma divisão. Aqueles que reencarnaram como mulheres, aqueles que reencarnaram como homens. O espírito não tem sexo, ok? Isso depende das nossas experiências vivenciadas na matéria. São diferentes as experiências. É diferente o organismo.
Não a composição, todos temos, coração, estômago, todos os órgãos. Mas a própria fisiologia, ela propõe a nós hormônios diferenciados que causam em nós reações e sensações diferentes. Isso gera uma influência da matéria sobre cada um de nós. Cada um de nós hoje vivencia a experiência, mesmo lado a lado, mesmo compartilhada, diferente. Mesmo sendo agora do mesmo gênero, homem, homem, mulher, mulher. Mas são experiências diferentes. Nós precisamos de uma diversidade de experiências para aprender. Como que eu vou aprender algo se eu te vivenciasse sempre dentro do mesmo contexto que eu me encontro, com as mesmas possibilidades, trabalhando no mesmo campo, convivendo com as mesmas pessoas de sempre? Então, as experiências, uma sucessiva à outra, proporciona que ora eu esteja em um tipo de local, de família, de ambiente, e ora em outra. Eu posso aprender sobre humildade de diversas formas, tanto vivenciando uma vida abastada, quanto vivenciando uma vida sem recursos nenhum. E cada um de nós vivencia essas experiências para poder aprender a domar as paixões que nós temos e a explorar, a trabalhar em nós as virtudes que nós temos. Nós comumente chamamos qualidades, mas são as virtudes. Todos nós temos as informações em toda a doutrina sobre as paixões no Livro dos Espíritos. E ele diz que essas paixões, às vezes, nos controlam a nossa vontade, porque nós ainda somos dominados por ela. São elas orgulho, vaidade, inveja, egoísmo, ambição, tudo de maneira exacerbada, tudo de maneira potencializada. E aí, com essas paixões que às vezes a gente imagina que não tem, mas temos. Alguns têm um pouco mais, outros um pouco menos, despertadas nessa vida. Depende do nosso contexto. Mas elas existem dentro de nós. Podemos aprender com ações do bem a domar isso. Ou podemos aprender sofrendo os reflexos, passando pelos reflexos de ações que nós cometemos ainda impensadas. Quando nós estudamos ali a doutrina espírita, ela nos fala sobre isso, sobre termos a liberdade de escolha que cabe a nós, mas a responsabilidade em arcar com as consequências da nossa escolha. A doutrina espírita, diferentemente, às vezes, de outras filosofias, de outros pensamentos que nós vivenciamos presos por muito tempo, ela tira de nós a famigerada culpa. A culpa é como se fosse um bloco de concreto que a gente coloca nas nossas costas, trava a gente no mesmo lugar. E a gente não sai daquele lugar só se culpando, se martirizando. Às vezes entrando naquela situação de autopiedade, de vitimismo. Ela tira isso de nós. Ela fala para nós de responsabilidades. Escolhemos, ok, isso gerou situações. Ok. O que traz isso para nós? Muitas vezes nós buscamos terceirizar a responsabilidade das consequências que nós vivenciamos. O estudo da doutrina espírita, como a Gleides falou, o conhecimento esclarece, ele elucida, ele tranquiliza. Porque quando eu estudo, eu entendo que ninguém é culpado, ninguém, das situações que eu vivencio.
eu tiro esse peso, eu paro de tentar justificar o que eu sou, olhando para o outro, e eu foco em olhar para dentro de mim. Isso não é gostoso. Às vezes isso dói, às vezes dá vergonha da gente olhar para nós mesmos. A doutrina espírita, ela nos leva, nos orienta ao autoconhecimento. Nem vamos exigir demais de nós, porque nós estamos aprendendo a compreender isso, aprendendo a olhar para nós, como se olhássemos para o nosso espelho, fixadamente nos nossos olhos, não desviando o olhar, para tentar não enxergar aquilo que somos. Quando a gente estuda a doutrina, ela traz para nós, dentro do livro dos Espíritos, todo esse corpo doutrinário. Dali depois, nós temos um livro chamado Livro dos Médiuns. Esse livro dos médiuns, ele fala das relações práticas, da atividade mediúnica em si. O que as pessoas às vezes não entendem é que a mediunidade não é característica somente da doutrina espírita ou de qualquer filosofia espiritualista. A mediunidade é uma possibilidade natural entre um espírito que está com o corpo de carne, se sentir inspirações, ideias, pensamentos de espíritos que estão sem o corpo de carne. Essas relações, aquelas pessoas que passam como intermediários, é um processo natural e que existe na humanidade. Nós temos relatos, histórias na Bíblia, davam outros nomes, mas é a intermediação. Quando a gente estuda e gosta mais dessa área, a gente foca mais nesse livro dos médiuns. O Evangelho segundo o Espiritismo, terceira obra publicada por Kardec a respeito da doutrina espírita, ele traz para nós sobre as leis morais, justamente as orientações morais cristãs, para que cada um de nós tente agir de maneira a ter consequências, reflexos das ações mais amenas. É tão difícil a gente compreender isso, porque nós, impulsionados, raiva, impulsividade, agressividade, que às vezes é como uma defesa. A gente quer se defender e agride. A gente acha que evolui sendo diferente, mais duro. A gente tem que ser amor, não dureza. A gente tem que ter brandura. É isso que a gente tem que desenvolver. E quando nós estudamos no Evangelho segundo o Espiritismo, a gente acompanha a história, a trajetória, os ensinamentos de Jesus, aonde ali os espíritos fazem relatos, tentando nos orientar a respeito daquilo, daquela parábola, daquele entendimento, daquele aprendizado contido na fala de Jesus. Nós temos depois Kardec colocando racionalmente o entendimento, mostrando para nós, olha, é uma questão da gente tomar consciência e entender como é a nossa ação. Se eu saio agredindo, com certeza é a agressão que me espera. Se eu saio maltratando, com certeza é isso que eu vou plantar. E é isso que eu tenho que mudar em mim. Travar aquela vontade de sair e dar uma voadora. Vontade que a gente tem, às vezes a gente não faz, às vezes a gente se contém. Criticamos aqueles que não se contêm, vão lá e chegam a vias de fato. A gente mascara, segura, engole, mas o sentimento foi gerado. Por quê? Porque ele existe dentro de nós. Vamos olhar, por que gerou esse sentimento?
Gente, todos nós sentimos raiva, inveja, ódio, ciúme. Vez ou outra, isso vem à tona, depende do que as pessoas fazem para nós. Ninguém será crucificado hoje por essas ações. Mas nós continuaremos sofrendo o reflexo dessas ações, se nós não conseguirmos segurar, tomar o controle. Eu ainda estou assim, mas eu tenho como mudar. No Evangelho segundo o Espiritismo, fala para nós sobre a brandura, mansuetude, resignação, obediência, amor ao próximo. Justifica para nós as aflições da vida. Traz para nós a necessidade de dividir o que a gente sabe, o que a gente aprendeu. São tantas orientações. Não se choquem, mas a gente ainda nem conseguiu compreender a presença de Jesus para passar para nós as orientações. A gente ainda não conseguiu entender, muitas vezes, o que ele quis dizer. Compreende de maneira errada. A doutrina espírita traz e mostra para nós algo que tem que fazer a diferença em nossas vidas. Chama fé raciocinada. Não fé cega. Quando a gente está ali no início ainda, nessa introdução do estudo da doutrina espírita, logo no início do livro dos Espíritos, ele fala ainda dessas diferenças entre nós. Entre nós existem pessoas incrédulas. Não acredito em nada, não. Não acredito. Acho que isso aí não existe. Ok? Do outro lado, nós temos pessoas fanáticas. Acreditam cegamente em tudo. Saio aqui, paro na primeira fileira. Converso aqui, ele me conta uma coisa. Nossa, eu acredito em tudo. Vou seguir, vou fazer. Sigo mais um pouquinho adiante. Falam absurdos. Eu acredito em tudo. Não, eu vou fazer porque eu estou demonstrando fé. Fé é o conhecimento das coisas, já dizia Dona Terezinha para nós. A fé é aquilo que a gente conhece, que a gente entende, ela tem que ser raciocinada. E a doutrina espírita traz isso para nós. Ela trabalha sentimentos e ela trabalha o raciocínio lógico. Eu não preciso mais acreditar por acreditar ou porque outra pessoa falou. Eu tenho acesso a informações contidas nesses 5 livros que esclarecem, que orientam, que têm lógica, que têm fundamento, que têm base. No livro A Gênese, o Céu e o Inferno primeiro, ele trata de esperanças e consolações. É tão interessante ler sobre isso, porque ele retrata espíritos como nós que vivenciaram experiências agradáveis e desagradáveis. E o que ocorreu, o que gerou para ele e como eles estão reagindo a respeito. Nós aqui imaginamos e pensamos às vezes em sofrimento como penas, como os castigos. Vivenciar, vou usar a palavra céu ou inferno, como se fosse algo bom ou algo ruim. Isso é o estado da nossa mente. Vamos supor que hoje estivesse um tempo chuvoso, com nuvens, não tem muito sol, tem um pouquinho, mas bem fechado o tempo. Cada um de nós poderia sentir, uns sentiriam, ai que delícia esse tempo friozinho, outros, ai que horror esse tempo friozinho. Cada um de nós poderia começar o seu dia e vivenciar de acordo com o pensamento que traz em si, com o sentimento que gera em si. Vivenciar isso é um estado consciencial, esse céu e esse inferno. Olha só que interessante, o que nós somos capazes de provocar em nós. Estamos numa vida difícil, num contexto difícil, com muitas dores e dissabores, com muitas vicissitudes, como se diz.
Parece que nada dá certo, parece tudo mais difícil. Parece que o peso que eu carrego é muito mais pesado, custoso do que do outro. A gente só sabe enxergar isso. E a gente acredita nisso. E tudo para nós vai ser assim. Vou usar a palavra entre aspas, um inferno. Tudo para nós vai ser difícil. Mas nós podemos estar nessa mesma situação e ainda pensar: eu estou aqui porque eu estou tendo a oportunidade de modificar a mim mesmo. Com todas essas dificuldades, elas vão me levar, elas exigem de mim algo. O que será? Reclamar, se jogar no chão, fazer a birra que nem criancinha às vezes faz? Ou encarar de frente, com naturalidade e mesmo assim promover o bem? A doutrina espírita nos fala sobre isso. Tirar o bem daquele mal que nos encontramos. É muito interessante esse livro, O Céu e o Inferno. Não sei se vocês têm o hábito de leitura. Quem não respondeu nada, dormiu? Nesse livro ele conta histórias assim. E os espíritos que passaram por experiências estão relatando o que aconteceu com eles. Sabe que é muito legal lê-las? Porque aí a gente fica pensando: nossa, esse espírito chegou numa situação dessa por ser avarento. Eu sou avarenta, e agora? Nossa, eu vou ter que pensar em modificar, porque eu nunca pensei na consequência que isso pudesse trazer para mim. A segunda parte desse livro é interessantíssima. Fica recomendada a leitura de todos, tá? No livro A Gênese, esse quinto livro que serve de base para a nossa doutrina, ele explica sobre a formação do globo, para quem gosta, é extremamente interessante. Sobre o nosso planeta, os outros mundos. Ele tem um capítulo que fala dos milagres de Jesus. Porque a gente acredita que ele fazia milagres, que derrogava todas as leis. E não. A doutrina espírita, fé raciocinada, doutrina para que a gente use, estimule esse raciocínio lógico e compreenda as possibilidades, ela explica todos esses feitos de Jesus. Ele tem um capítulo que particularmente, acho que é o que eu mais gosto. O capítulo chama Fluidos. Quando a gente fala fluidos, às vezes as pessoas pensam: o que é fluido? Mas a gente entende as energias das pessoas, tudo bem? Dentro da doutrina espírita a gente não usa o termo energia, a gente fala fluidos. Mas é para vocês entenderem. Aquilo que a gente sente nos ambientes, aquilo que a gente sente próximo às pessoas, algo agradável, algo desagradável. Nós estamos ali em contato com essas pessoas. Estudar esse capítulo, o que eu acho maravilhoso, é nos orientar como manter o equilíbrio no dia de hoje. Não que eu consiga, ok? Mas ele diz o que acontece quando eu estou num ambiente, estou com alguém e me sinto mal. Por incrível que pareça, a primeira coisa que a gente faz é procurar um culpado e apontar o dedo. Aquela pessoa me fez mal. Aquela pessoa sugou algo, não me deixou bem. Vocês sabiam que não é bem assim que acontece? Vocês sabiam que dá para a gente se cuidar e não absorver ou deixar-se influenciar por pensamentos e sentimentos não bons que encontramos em pessoas e locais? Esse livro, A Gênese, fala sobre isso. Toda essa codificação, e tem mais, Kardec, eu já falei para vocês, tem mais de 30 publicações. Todas essas publicações, elas nos trazem, nos orientam para ser pessoas melhores. O que é bom de nós gostarmos de estudar e aprender sobre a doutrina espírita é que ela pode e faz essa diferença.
Racionalmente nós entendemos. A primeira coisa, e o que traz muita dificuldade para nós hoje em dia, é o convívio. Conviver com outras pessoas. Sejam aquelas da nossa família, é difícil, não é? Mesmo quando a gente gosta demais com uma pessoa, decide dividir a vida, nós somos individualidades. Cada um de nós. Lembram quando eu falei que nós começamos iguais? Sim. Mas cada um está fazendo a sua escolha no dia a dia. Uns já caminharam um pouquinho mais no aprendizado de certas coisas, outros caminharam menos. A grande dificuldade, prepotência nossa hoje, é desejar e querer que o outro seja da maneira que eu idealizei, da maneira que eu acho correta. Isso causa conflitos. Nós não aprendemos nem a respeitar a individualidade do outro, o direito do outro ser como é. Mas nós estamos na nossa mente a todo instante tentando julgar, analisar, pontuar, rotular as outras pessoas. E aí? O tempo que a gente perde fazendo isso é o tempo que eu poderia estar trabalhando em mim. O porquê eu faço isso? Cada um de nós tem a sua bagagem para chegar até aqui, a sua experiência. O que dói para um não dói para outro. Como é que eu vou achar que a dor de um é menor do que a dor do outro? Nós vemos pessoas com dificuldades imensas, reagindo bem, não sentindo aquela dor. Nós vemos pessoas não desmerecendo uma unha encravada, porque machuca demais. Mas a gente às vezes vê pessoas com o dedinho machucado, com uma unha encravadinha, e reclamando de tantas coisas. Não dá para medir a dor, porque às vezes a dor naquele dedinho é a pior coisa que poderia acontecer para aquela pessoa. E a gente não respeita isso. A gente acha que nós sofremos mais. Quando alguém fala de algum sofrimento, nós duelamos assim, não, mas você não sabe o que acontece comigo. Comigo é pior. Como se fosse uma vantagem. A doutrina espírita tenta trazer para nós o se interiorizar. O olhar para o outro com um olhar de amor, compreendendo. Pode ser que eu ache que aquela dor é diferente, que aquela situação é mais fácil do que a minha. Pode, mas para ele não é. Para ele é tão dura quanto a minha. Nós todos vivenciamos o que nós conhecemos nesse planeta como provas e expiações. No livro Evangelho segundo o Espiritismo, ele fala para nós sobre isso. As expiações são situações, são as consequências daquelas nossas escolhas. São situações que nós provocamos, que nós deixamos, trouxemos e que elas aconteceram e que hoje nós vamos vivenciar essas expiações, essas dificuldades, como forma de aprendizado, como forma de pensar, nossa, isso não é legal fazer. Então, se não é legal passar por isso, como eu posso provocar isso no outro? As provas são situações que não necessariamente são consequências de atitudes passadas, mas são situações que nós, espíritos, escolhemos passar para fortalecer o aprendizado. Eu vou me colocar em prova aqui de algo para ver se realmente eu aprendi. Eu acho que eu aprendi isso. Então, vou fazer um teste aqui, uma prova, para ver se eu aprendi.
e falhei, não consegui. Não tem problema, tem outra oportunidade. Mas a prova não é uma consequência. Toda expiação, ela serve como uma prova. Mas nem toda a prova, ela é essa expiação. Sabe qual é a diferença? Em como nós vamos reagir, tanto nas provas quanto nas expiações. Não adianta sair daqui e querer separar. Ah, isso aqui é uma prova. Ah, não, isso aqui é uma expiação, com certeza é uma expiação. O que é importante é reagir às dificuldades e às vicissitudes com serenidade, confiando justiça e bondade divina. Ele não coloca alguém para ficar atrás de nós, anotando num caderninho o que a gente faz de certo e errado, para depois, você tem que pagar isso aqui. Não, você tem que passar por essa situação. Ele sujeita a todos nós a leis divinas. Nós encontramos isso no livro dos Espíritos. Tem um capítulo para falar sobre isso. São leis morais que vale tanto para mim quanto para cada um de vocês, para todos nós espíritos. Elas não mudam. Se elas mudassem, Deus seria parcial, Ele não é. Então nós estamos sujeitos àquelas leis. Quando nós nos afastamos, nós sofremos consequências. Equivocadamente, as pessoas acham que dentro da doutrina espírita existe uma lei chamada causa e efeito. Vou esclarecer, já que a gente está falando sobre isso. Quando nós pegamos as leis que estão contidas ali no livro dos Espíritos, não tem uma lei chamada causa e efeito. Porque não é um simples bate e volta, empurra e é empurrado. Existem os efeitos das nossas ações. As causas são justas, porque Deus é justo e não permite a injustiça com nós. Mas a lei chama a lei de justiça, de amor e de caridade, aonde todos nós participamos. E o que ela pede de nós? Amor. E o que ela pede de nós? Caridade. E aí a grande justiça. Quando nós aprendermos a ser justos, a doutrina espírita, o estudo da doutrina, o conhecimento, a vivência da doutrina, não é só um rótulo, é uma mudança de escolha de nossas próprias ações. Aonde eu escolho, mesmo às vezes recebendo alfinetadas que nós recebemos, seguir promovendo o bem. A máxima que traz para nós é a máxima que nós ouvimos de Jesus. E parece, não se chateiem, parece que entrou por um ouvido e passou rápido pelo outro. Não fazer ao próximo aquilo que nós não gostamos que o próximo faça a nós mesmos. Já pensaram na imensidão dessa informação? Eu vou repetir para que a gente pense agora em ações. Não fazer ao outro aquilo que eu não gosto que o outro faça para mim, que me machuca, que me magoa. Substituir o mal pelo bem. É tudo isso que a doutrina nos traz. É esse fundamento. Ela explica sobre as consequências, sobre as experiências, sobre a diferença. Ela consola na continuidade. De não terminar aqui, nós temos possibilidades para aprender no nosso tempo. Mas ela nos orienta a como fazer. Respeitar o outro, como eu gosto de ser respeitado. Não julgar o outro, como eu não gosto de ser julgada. Direcionar ao outro palavras boas, como eu gosto de ouvir palavras boas. Não destruir ninguém, mas ajudar,
a construir os outros. É só assim que a humanidade, lado a lado, trabalha, individualmente, mas apoiando o próximo. Eu não posso ser feliz sozinho, como diz aquela música que eu nem sei mais o nome. Mas eu posso ser feliz vendo a felicidade do outro. Estudar a doutrina espírita é muito mais do que sentar e compreender a sua filosofia. É vivenciar o que ela nos possibilita. Vou finalizando agora, fazendo um convite a vocês. Como a Gleides falou, nossa casa está com início de curso esse ano. Nós temos várias possibilidades de estudo. Um estudo aprofundado que acontece uma vez por mês. Tem o estudo semanal, em que a gente tem a possibilidade de conhecer a base da doutrina e passar por os outros anos. Mas principalmente, o que eu desejo é que cada um de nós consiga vivenciar a doutrina, vivenciar o bem. Desejo muita paz, muita tranquilidade, muita harmonia. Mas eu lembro que tudo isso não vem de fora, não adianta. Isso vem de dentro de cada um de nós. Então o que eu desejo é que cada um de nós consiga olhar para dentro de si, tirar esses sentimentos e mesmo vivendo dentro de um turbilhão, se sentir assim, sereno, tranquilo, confiante da bondade e da justiça divina. Muito obrigada.